Olá, meu nome é Felipe Antônio Veiga, sou estudante do segundo ano do ensino médio e vim trazer um pequeno macete sobre a negociação, a arte da negociação, o estudo da negociação. Em primeiro lugar, a gente tem o pico. Isso a gente tem que ter em mente que é um acrônimo baseada em 4 letras com 4 significados diferentes. Olhe bem. Negociação baseada em princípios. Pico. Negociação baseada em princípios. A negociação passa por várias fases. E uma fase delas é a fase da preparação. Deve ser baseada em princípios e não em opiniões pessoais. Baseadas em princípios e não em opiniões pessoais, ou como a gente diz na nossa sociedade, o tal do achismo. E para que você tenha isso em mente sempre que for pensar em negociação e em pico, foi criado o acrônimo PICO, com as letras iniciais dos principais princípios que você deve levar em conta ao se preparar para uma negociação. Lembre, ao se preparar para uma negociação, lembre do PICO, a negociação baseada em princípios. Vamos começar pelo P. Vamos dar uma licença para o barulho. Bom, então voltamos aqui. Vamos para o P. A primeira letra seria o problema. Ser objetivo é tudo. Ser objetivo e perceba qual o problema deve ser solucionado. Não faça julgamentos nem aponte culpados. Nunca ataque pessoas, enfrente os problemas, e isto é as diferenças e arestas que devem ser aparadas em direção ao acordo. Vamos passar para o I. O I de interesses. Não marque uma posição e fique fixo nela. Isso não vai te levar a lugar nenhum numa negociação. Tente compreender que os interesses comuns que podem convergir entre as partes. As partes podem convergir entre os seus interesses base. C. C de critérios. Determine o que será oferecido baseado em critérios lógicos. Temos que pensar em critérios, mas em critérios o quê? Racionais? Em critérios lógicos a gente deve pensar. Que possam ser explicados com clareza e que não em seus desejos pessoais. De volta, o achismo. O de opções. Contudo, na mesa, quando você estiver na mesa, é hora de buscar as opções em conjunto e não seja inflexível. De volta, a inflexibilidade, ela é um terror, ela é uma estagnização pessoal, ela não vai te levar a lugar nenhum. Isso não levará a lugar nenhum. Converse, dialogue e chegue juntos ao seu negociante ou seu opositor, como acontece muito, as melhores opções. Já se prepare com um leque de opções que podem ser negociadas, antecipando-se e sentindo-se mais seguro, tendo mais informação, estudando mais, você já consegue ter mais opções em sua mão e ser mais seguro na hora da negociação. Poder, tempo e informação. O que seria isso? O campo de força é formado por essas 3 esferas. Repetindo, o tempo, a informação e o poder. Quem detiver mais informação e puder lidar melhor com o tempo, este será
terá mais vantagem do que os outros, porque será a parte mais poderosa da negociação. O tempo é a parte mais poderosa da negociação. A preparação e a busca de informação é de vital importância nesta arte. Como podemos dizer, ela é uma arte. Precisa ser estudada, precisa ser recolhida suas informações para que você possa sentir mais seguro no final delas. Definindo suas estratégias de negociação. Existem alguns estilos, separaram alguns estilos usados na hora do compromisso final de uma negociação. Elas são divididas em 5 principais estilos. A competição, que não existe a intenção de se chegar a um acordo benéfico para ambas as partes. O objetivo da competição normalmente é ter mais vantagens e vencer o outro negociador. Normalmente, uma das partes sai perdendo e outra não há acordo. Ou não há acordo. Evitação ou evasão. As partes parecem negar para si mesmas que existe um problema a ser superado. Geralmente não levam a resultado algum, pois a própria negociação é evitada. Na evitação ou evasão, que é um estilo definido a sua estratégia de negociação, é negar a própria negociação. Este é um estilo. Colaboração. Os dois lados conversam muito, expõem fatos e conversam muito. É um bom passo para que se chegue a um resultado na colaboração. Fazem perguntas e sempre estão buscando uma solução comum que agrade a ambos. É como se você tivesse um companheiro, uma companheira que te fizesse um favor, que te fizesse um acompanhamento na hora de estudar mais a arte da negociação, da estratégia e da negociação. Acomodação. Essa é meio polêmica, podemos dizer assim. Muitas das vezes, uma das partes confunde colaboração com ceder. Sim, é preciso negociar e ceder em alguns pontos, mas a acomodação significa que uma das partes perdeu além do razoável por sua própria vontade. Às vezes pode ser que uma estratégia para conseguir ganhos de relacionamento de longo prazo. Dizendo em longo prazo. Acomodação em longo prazo. Conciliação, um meio termo, em que as partes acabam cedendo em alguns pontos, mas de uma forma em que as duas não estão satisfeitas com o resultado final. Normalmente, o que se busca na arte de negociação é usar uma estratégia de colaboração para que os ganhos e perdas sejam compensados para ambos os lados. Batna ou Mapan são suas estratégias de negociação colaborativas apoiadas por uma preparação pelo manejo ideal do tempo e de informação deve levar a BATNA. Isso é uma sigla em inglês, Best Alternative to a Negotiating Agreement. Ou em português, MAPAN, melhor alternativa para um acordo negociado. Esses parâmetros são a base da comparação para se decidir o quanto a fechar ou abrir mão do acordo. É você quem deve definir antes de iniciar a negociação. Lembre-se, as MAPANs
são dinâmicas e não adianta definir uma mapa fixa, uma mapa certa para a negociação e querer repeti-la para a próxima, pois isso é variável no mercado. São muito mais complexas do que parece. Mais uma vez fica evidente que a arte da negociação exige muita preparação e estudo. Muita preparação e estudo. E o que eu estou trazendo hoje aqui é uma parte, um picozinho da ponta do iceberg que se forma a dita negociação. ZOPA, outra sigla, Zona Possível de Acordo. A arte de negociar envolve muito disso, e é um ponto com que alguns esquecem, é de buscar informações consistentes sobre preços mínimos e máximos que é possível, como se fosse uma tabela. Procurar uma tabela com o preço mínimo do arroz e o preço máximo do arroz, com que eu possa estar fluindo entre esse mínimo e o máximo. Existem casos em que a empresa cede mais em seus preços sem saber que a outra estaria disposta a pagar mais por aquela oferta. Para isso, as empresas devem definir seus preços alvos e seus preços reservas, tanto de compra, tanto como de venda. Por exemplo, digamos que uma empresa queira vender certo produto, o arroz, pelo preço ideal de R$1.000. Preço-alvo. Um preço-alvo. R$1.000 seria o preço-alvo. Mas sabe que pode vender no mínimo R$800. Então ela vai fluir de R$850 até R$1.000. Ela sabe que ela tem essa zona de possível de acordo, que seria o preço reserva R$850 e R$1.000 seria o preço alvo. Já outra empresa tem como meta comprar por 750 o preço alvo. Aí já mudou. 750 de R$1.000, uma boa diferença para 750 é uma boa diferença. Um preço alvo. Mas aceitaria pagar até 950 como preço reserva. Então, pelo que temos aqui, preços reservas e preços reservas. A gente tem que comparar, igualar um com o outro. Vamos comparar. 850 é o preço reserva da empresa X e 950 é o preço reserva da empresa Y. Pelo produto ofertado, neste caso, a ZOPA seria a faixa de preço entre 850 e 950, o que torna a negociação muito mais viável. Bom, isto foi o que eu tenho para apresentar sobre o pico da ponta do iceberg que temos na negociação, na arte da negociação. Espero que tenham gostado. O vídeo tá ficando um pouco longo, mais longo do que eu queria. Então, aguardem o próximo vídeo.